Olá, começa agora mais uma edição do Espaço Parlamentar aqui da TV Câmara. Jacareí, hoje a nossa convidada é a vereadora Juliana da Fênix, do PL. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a toda a equipe aqui da TV Câmara. Como é o último programa da legislatura, eu queria fazer um apanhado geral desses últimos 4 anos, né? Começando exatamente pela sua aceitação do convite para ser secretária de Assistência Social, né? Exatamente, Romero. Quando eu fui eleita, o prefeito Isaías me procurou e falou para eu compor a pasta da assistência, porque eu já venho dessa área do social há mais de 15 anos com a Fênix, né? Ele falou: Ju, seja meus olhos na periferia, você sabe do que eles precisam. E a vulnerabilidade a gente precisa acompanhar de perto. Aceitei o desafio, foi difícil um pouco largar o legislativo, mas aceitei o desafio porque tinha tudo a ver com a minha área e eu ia poder ajudar os menos favorecidos. Aceitei o convite e em 21 assumi a Secretaria de Assistência e ali um grande desafio, porque eu fui de uma ponta para outra. Eu recebi e de repente eu tinha que executar tudo aquilo. Mais de 20 equipamentos da Secretaria de Assistência, CRAS, CREAS, abrigo de crianças, pessoas em situação de rua, o desafio era enorme. Fui e aprendi com as meninas, com as servidoras, com as diretoras, como desempenhar o papel ali dentro, rapidinho já dei conta de o que tinha que fazer, e aí comecei a buscar parcerias, recursos para poder melhor atender. Lembrando que eu assumi na pandemia, também um outro cenário bem diferente para todo mundo. E aí sim, comecei a pedir emendas para os deputados, realocando, organizando algumas coisas, e em 2 anos somente que eu passei por ali, pude mudar o CREAS de localização. O equipamento estava bastante desgastado, pequeno para atender, insalubre. Mudei o CREAS, mudei o cadastro único também, que inclusive ficou muito bom com toda aquela parte visual, a sala para reunião que não tinha, enfim. Eu mudei o CREAS, eu mudei o cadastro único, o CRAS Oeste, pude participar da inauguração e trazer o centro de convivência do lado oeste, a reforma do Viva a Vida, que na verdade eu não vi ele funcionando, porque foram 2 anos de reforma ali, mas assim, acho que a cidade ganhou um novo Viva a Vida, com a quadra, com tudo muito bem mais estruturado para receber os idosos da cidade toda. E também o abrigo de crianças, a gente mudou de lugar, inclusive mudou a OSC que fazia a gestão. Claro, sempre para melhor entregar, sempre para melhor atender. Dentro disso, teve parcerias com o Ministério Público, o termo do jovem aprendiz, que na época que eu estava na prefeitura foi termo. Quando eu vim para a vereança, virou projeto de lei, né? Assim, um ganho muito grande para a cidade, justo para atender essas pessoas de vulnerabilidade. Então, foi muito trabalho, muita entrega minha e de toda a equipe da Secretaria de Assistência. E claro, assim, eu acho que o que coroou tudo isso foi a vinda do Bom Prato. Porque o prefeito, quando assumiu em 17, ele já havia pedido para o governo Alckmin, ele pediu para o governo França, ele pediu para o governo Dória. E quando entrou Rodrigo Garcia, com o intermédio do deputado André do Prado, que estava trabalhando junto com o Rodrigo, conseguiu a vinda do Bom Prato para cá. Precisa muito da intervenção de um deputado todo dia lá pedindo. A gente tem 645 municípios, é muito difícil conseguir. Aí a gente enviou os dados para o André, falando da nossa necessidade aqui na cidade, da quantidade de famílias vulneráveis, de extrema vulnerabilidade, o quanto o Jacareí precisava desse equipamento. Então ele conseguiu sentar com o Rodrigo Garcia e falar: não, Jacareí precisa. E aí, graças a Deus, nós fomos atendidos. E com a vinda do Bom Prato físico para cá, que foi um desafio muito grande, né? Jacareí não tinha um lugar para receber o Bom Prato, uma cidade muito antiga, e precisava de um tamanho certo, de galpão na área central, onde pudesse parar caminhão. Olha, um desafio. Eu e o Celso, secretário de governo na época, acho que a gente quase virou engenheiro, mestre de obra, procurando. Em todo lugar que falava, a gente ia ver se estava de acordo. Trouxemos o Estado. Assim, nos 40 do segundo tempo, como sempre, né, naquela correria e agonia, a gente conseguiu o espaço. A ONG que faz a gestão é a Missão Sede Santos, é um edital que é aberto para todo mundo concorrer. Então, quem faz a gestão do Bom Prato é uma OSC, uma organização da sociedade civil, é a mesma que está em Taubaté e São José.
é tão bom o trabalho que ela entrega que ela conseguiu passar também no edital de Jacareí, uma grande parceira nossa. E foi o Bom Prato, logo que ele chegou, ele já teve assim uma aceitação imediata, né? Imediata. Impressionante. Tamanha demanda, tamanha necessidade. E veja, é uma coisa que eu falei muito com o deputado André. Eu falei, André, ok, a gente conseguiu atender as famílias dos comerciantes também da cidade. As pessoas, por causa de pandemia, por causa de crise, um monte de coisa, assim, muita gente precisa daquilo ali. Não é só as pessoas em situação de rua, não é só quem recebe o Bolsa Família. Atualmente tem muita gente endividada, cheia de carne. E se você paga ali R$1, não precisa comprar esse alimento, você economiza esse dinheiro para um remédio, paga uma conta, faz alguma coisa com aquele dinheiro que você deixa de empregar. Então, foi muito importante para a cidade a vinda do Bom Prato. Hoje, o Bom Prato está assim, 300 cafés da manhã, 1.600 almoço e 300 jantares. Sendo que, e 300 do Bom Prato móvel. O Bom Prato móvel e o jantar, ele é subsidiado totalmente pelo Estado. Então, 600 marmitas diárias que o Estado paga. E o almoço e o café da manhã é em parceria com a Prefeitura de Jacareí, que inclusive quando veio o primeiro pagamento, a gente não tinha orçamento para isso, enquanto executivo. Aí os vereadores cederam a emenda parlamentar deles, todos, e a gente pôde começar o contrato do Bom Prato, que é uma conta bem alta também. Então, 600 marmitas é por conta do governo. E 1.600, 1.900 a gente paga em metade com o Estado. E lembrando, até um recado importante que eu quero deixar, o Bom Prato não está abrindo aos domingos, porque ele está passando por uma manutenção. Conseguiram uma verba, então aos domingos, por enquanto, não está abrindo para fazer essa manutenção necessária sempre, né? 2 anos de Bom Prato aí, já precisa arrumar algumas coisinhas. E a comida é uma comida muito nutritiva, né? Com nutricionista, balanceada, saudável, né? Exatamente, isso é padrão em todos os Bom Pratos. Ter essa nutricionista lá que faz direitinho esse balanço de quanto de proteína, quanto de carboidrato, então super equilibrada. Lembrando que essas pessoas às vezes não têm isso, né? Então isso também chega a ser base para a saúde, prevenção de doenças. E o Bom Prato Móvel, que agora está fazendo 1 ano, né? Queria que você também falasse como é que foi para construir isso. Exatamente. Quando veio o Bom Prato físico, ele não consegue atender a periferia da cidade. As pessoas dos bairros distantes, Rio Comprido, Ijau, Mississippi, eles não conseguem ir até a cidade, pagar ônibus, enfim. Então, conversei com o deputado André, falei, André, tudo bem, veio o móvel, só que a gente também precisa, o físico, a gente precisa do móvel agora. E, de novo, aquela luta, 645 municípios, e ele conseguiu o Bom Prato móvel. Agora já na gestão do Tarcísio, né? O Bom Prato móvel chegou dia 4 de novembro, começou no ano passado, né? Exatamente, fazendo 1 ano agora. Ele começou ali no Campo Grande, já passou pelo Lagoa Azul e agora ele está no Vila Ita. E ele vai realmente para esses bairros que tem maior necessidade. As pessoas não conseguem vir, Vila Ita com esse problema de enchente, enfim, agora chega na enchente em janeiro. Então, ele sempre vai estar atendendo as áreas de maior vulnerabilidade, justamente para ter acesso, porque não conseguem vir para a cidade. Então, um grande feito, acho que da gestão que eu passei, foi a vinda do Bom Prato físico e o Bom Prato móvel, com a ajuda do deputado André do Prado. Do Bom Prato móvel, ele vai para esse bairro mais carente e fica lá um tempo, né? Até 4 meses. 4 meses? 4 meses, ele pode ficar até 4 meses nesse local fazendo a distribuição desse Marmitex. E a prefeitura vai pesquisando os bairros para direcionando? Totalmente ligado à Secretaria de Assistência. A gente tem, pelo cadastro único, as áreas de maior vulnerabilidade na cidade, onde eu tenho mais famílias pegando Bolsa Família, onde tem realmente o maior número de pessoas com essa demanda. Normalmente, pessoas perto de assentamento, perto do lugar que não está ainda em regularização fundiária. Então, esse já é um indicador que precisa. Você falou no comecinho do programa sobre desafios que você teve que enfrentar quando assumiu a Secretaria de Assistência. Acho que o maior deles foi a pandemia, lógico, teve uma série de riscos aí. Mas, no geral, como é que você faz esse balanço desses 2 anos que você ficou na Secretaria? Foi um aprendizado em que sentido? Eu queria que você comentasse isso para a gente fechar esse assunto.
Foi um grande aprendizado, na verdade. Como eu disse para você, eu vou de uma ponta para outra, né? Eu estava ali no Rio Comprido, cuidando de um bairro, e de repente tinha uma cidade inteira para tomar conta e direcionar tudo isso. O que é mais difícil é o recurso escasso. Você tem que saber realmente as prioridades e aonde investir. Tem muita coisa para fazer. E aí você tem que priorizar e falar alguns nãos. Isso eu acho que é o maior desafio, porque você quer fazer tudo, você quer atender tudo. Não gostaríamos que tivesse alguém precisando de ser atendido pela assistência, já começa aí. Então, a gente tem que priorizar muitas coisas, e eu acho que isso é um grande aprendizado, de você ter que falar algum não e algum sim, mas saber que pude contribuir para atender melhor essas crianças do abrigo, que receberam um equipamento melhor, uma ONG melhor para fazer a gestão, o CREAS, que você já teve seus direitos violados, então você chega num lugar bonito, limpo, apropriado, com equipamentos, com funcionários, entendeu? Servidores para poder atender. Então, com certeza, em 2 anos, eu acho que eu pude contribuir, fazer muita coisa com esses 5 equipamentos, com a vinda do Bom Prato, com os termos de parcerias que foram realizados junto com o Ministério Público, porque a gente caminha muito junto ali, são muitas ações judiciais, pessoas em situação de rua e por aí vai. Aí você fica lá 2021 e 2022, aí depois você vai ser chefe de gabinete do prefeito, né? Exatamente, aí eu novamente, tudo isso sempre junto com o deputado federal, o Márcio, com o deputado André estadual e o nosso prefeito Isaías. Ele me convida para vir para o gabinete, para eu ter a visão do todo, de todas as secretarias e poder fazer essa articulação. Porque eu acho que uma característica muito forte em mim é essa articulação, por já ter vindo da sociedade civil, por também fazer parte da empresa privada, porque meu marido é empresário, a família empresária. Agora com essa oportunidade de conhecer o poder público, então eu transito muito bem dentro de tudo isso, e com esse olhar eu consigo agregar as parcerias, recorrer a outras parcerias, as outras secretarias, entendeu? Você joga o assunto, eu consigo na hora já conectar com quem pode resolver, com quem pode ajudar, e inclusive governo do estado e federal com os deputados. Você já sabe com quem conversar, né? Já sei para onde correr, na verdade, e pedir ajuda, porque é bem isso, né? Quando sai, principalmente na questão das emendas parlamentares, eu pude contribuir bastante com isso. Agora, sabendo da necessidade das secretarias, não só do social, porque teve uma emenda mesmo que eu destinei para recapeamento. Então, exatamente, precisava, tinha um valor para isso. Na hora, falei com o Edinho Guedes, secretário de Mobilidade, não, Ju, vamos fazer isso. Então, eu acho que eu pude conhecer do gabinete tudo isso, fazer essas articulações, conhecer de um outro lado a gestão municipal no todo. Aí, em abril desse ano, por conta das regras eleitorais, você vem para a Câmara para ficar esses 9 meses últimos de mandato, né? Exatamente. Em abril, eu voltei onde eu estava no começo, e para conhecer de perto também como funciona o legislativo, porque eu já tinha conhecido do executivo, né, e também muito próximo do judiciário. Agora aqui no legislativo, olhando como funciona as leis, como são essas proposituras de poder diretamente com o munícipe, eu nunca deixei de estar. Porque meu celular continuou tocando o tempo todo mundo pedindo ajuda. Então, na verdade, eu ampliei. Quando eu fui para a secretaria, eu fiquei com 3 vereadores do PL na base aqui no Legislativo. Então, tudo que eu precisei de lei, de intervenção legislativa, eu tinha 3 vereadores aqui para fazer. Na verdade, sempre um trabalho em grupo, sempre somando para poder melhor entregar. Eu pensei muito nisso também quando eu aceitei o cargo. Ficavam 3 aqui, então eu também ia ter esse acesso. Tinha acesso aqui, tinha acesso no executivo. Quando eu retorno à casa e posso efetivamente estar aqui propondo projetos de lei, eu procurei focar muito na minha área, que é o social. Todas as leis que eu coloquei aqui, os projetos, foi voltado para esse público, principalmente para assistir as mulheres, porque, infelizmente, tem essa desigualdade. Eu achei que era muito mais distante, mas estando aqui, eu realmente vi. Você vê pela bancada.
Agora vai ficar uma vereadora, só mulher. Então, precisa ocupar esses cargos, esses locais, né, esses lugares que precisam da representatividade da mulher. Então, procurei, correndo aqui, pelo menos um projeto de lei, consegui aprovar aqui nessa casa por unanimidade para as crianças, para as mulheres, todo mundo na vulnerabilidade, vendo como podia ajudar. Vamos falar então sobre alguns desses projetos. Eu queria começar sobre um projeto aprovado recentemente, que foi sobre a violência política contra a mulher. Queria que você explicasse como é que isso funciona. Infelizmente, mesmo aqui, o trânsito aqui dentro, que eu falo que a gente tem poucos espaços, eu vi a necessidade de fazer isso. Era uma coisa que não deveria nem ter sido colocada em pauta, o como os demais parlamentares devem tratar a mulher na política, porque somos as últimas a serem ouvidas, não levam em consideração o que a gente coloca, sempre acaba prevalecendo a vontade da maioria, e a maioria não é as mulheres. Então, eu achei muito importante colocar isso, que protege não só aqui, quanto no executivo também. Como falar, como se dirigir, entendeu? Como negligenciar o direito das mulheres. Infelizmente, ainda a gente precisa fazer isso. E que a conscientização sempre demora, né? Para as pessoas poderem ou se adaptar ou mudar realmente para, no caso desse projeto, atender mesmo essa demanda que você está falando, né? Exatamente. Precisa sentir, infelizmente. Eu vi coisas acontecendo aqui dentro que me desagradou e por isso eu fiz isso. A autoridade em cima das pessoas. Então, não gosto disso, não me representa. E, infelizmente, a gente tem que... Quando você traz um projeto de lei, você dá luz ao tema. Você faz rememorar algumas coisas que não deveria ter esquecido. Então, você coloca isso de novo, falando dele, você acorda para lembrar como todo mundo tem que ser tratado igual. E eu nem falo aqui de ter mais mulheres, eu quero equidade, entendeu? Se pudesse ser metade mulher, metade homem, perfeito. Também não deveria ser o contrário, mais mulheres e menos homens. Não, mas pelo menos um número aproximado, que organicamente a gente pensa diferente. A mulher, ela tem aquela proteção da criança, do idoso, de tudo, de prover, às vezes acaba sendo o esteio da casa, tanto na parte de financeira, cuidar e tal. Então, quando a gente vive, a gente pode contribuir e a gente precisa ser ouvida. E agora tem um outro projeto que é a campanha de prevenção a lesões autoprovocadas, que também é um projeto que também gerou muita comoção, né? Exatamente. Hoje, quando a gente fala em vulnerabilidade, Romero, é até importante falar disso, a gente não está falando de uma periferia. Antigamente, achava-se que pessoas em vulnerabilidade estavam nas periferias, nos bairros mais afastados, sem infraestrutura, sem regularização fundiária, mas não. A gente tem isso dentro dos condomínios, a gente tem isso dentro dos apartamentos e, às vezes, até mais difícil de ser acessado. Muito mais difícil. Numa comunidade, as pessoas são mais expostas. A casa é menor, as paredes, a gente acaba sabendo o que está acontecendo. Mas e nesses lugares fechados? Tanto que vem com outra lei que eu falei também, de violência contra a mulher nas escolas. Porque às vezes a criança vai poder falar para o professor, olha, isso acontece na minha casa. Então, a minha preocupação é muito maior que uma comunidade. É com todos os bairros da cidade. A vulnerabilidade está em qualquer lugar. Eu tenho a história de um amigo que eu não esqueço nunca. Ele perdeu o pai e a mãe e ele morava aqui no Vila Pinheiro. Ele não morava no Rio Comprido, mas ele estava vulnerável do mesmo jeito. A drogadição, esses convites, eles existem a todo momento na escola, em qualquer lugar. Então, é vulnerável. E é para essas pessoas que a gente tem que ter um olhar ampliado e muito a ver com esses jovens que hoje buscam fazer isso com o próprio corpo, pedindo uma atenção, sentindo aquela dor que ele não pode se expressar. Os pais provavelmente não dão lugar de fala para ele e aí acontece isso. Eu imagino também que no seu dia a dia deve chegar para você muitas histórias de pessoas ou de famílias que precisam de ajuda ou de que não sabem para onde recorrer, a quem recorrer, não sabem o que fazer, né? Romero, desde que eu comecei a trabalhar com ONG, aliás, eu já comecei com isso, por esse chamado. Na verdade, isso para mim é uma missão de vida. Eu sempre estar
à disposição das pessoas que precisam, seja de que classe social for, porque eu transito em todas. É o tempo inteiro. Celular, eu acordo de manhã, já tem pedidos. E eu vou direcionando tudo isso, trabalhando com tudo isso. Graças a Deus tem uma equipe maravilhosa no gabinete que me ajuda a fazer isso, porque seria humanamente impossível eu dar conta de tanta demanda. É de tudo. É problema com cachorro, é problema com dente, é problema com exame, é problema financeiro, tudo. Todo tipo que é um obstáculo na frente de casa, o problema das motos que fica estourando, é tudo. Infelizmente também acontece, né, da pessoa vir a óbito e não ter como pagar. A prefeitura cuida disso, tem um setor para cuidar disso que também está dentro da assistência, entendeu? Outro dia me ligaram 10 horas da noite do Lagoa Azul 2, né, onde ainda não está com regularização fundiária. Ju, morreu aqui na casa, o que a gente faz? Então, aí você já tem que acionar um monte de retaguarda para poder dar conta disso, porque daí não é só assistente social, a polícia tem que ir ver também, e tudo isso. E é onde, graças a Deus, eu conheço as secretarias para poder ajudar. Tem um outro projeto seu que é sobre a Semana da Mulher, que aconteceu no mês de março. Eu queria que você fizesse um apanhado disso. Porque muito já se é falado sobre isso, mas efetivar mesmo políticas públicas, quando a gente coloca um projeto de lei, as secretarias, os órgãos, até a organização da sociedade civil, em parceria, a gente acaba divulgando e podendo explorar um pouco mais o tema. Dentro da UBS, dentro do CRAS, dentro da educação, quando a gente traz esse tema, a luz do tema, né? Então, como prevenção mesmo, porque o melhor dos mundos é a prevenção. E você acha, na sua visão, que as pessoas, quando tem esse tipo de projeto ou quando vai aplicar na prática isso, as pessoas entendem, elas sabem para que serve essa ideia, elas encampam, elas apoiam? Eu acho que na maioria das vezes sim. Claro, nunca 100%, nada é 100%. Mas como nós, do executivo, nós, do legislativo, que ora eu sou um personagem, ora eu sou outro, a gente tem um conhecimento maior sobre isso, sim, a gente pode difundir com as pessoas que têm menos informação. Isso dentro da cultura. E tem agora um grande parceiro também do seu mandato, que é o juiz, o Ademar Prisco, né? Exatamente. Que vai receber um título de cidadão jacarense aqui na Câmara. Queria saber como é que começou essa parceria de vocês, a importância dele para o seu trabalho. Na verdade, essa parceria aconteceu que eu estava na assistência e precisava executar um projeto. Veio meio que como cumpra-se. Ali eu conheci o doutor Ademar, que foi um presente para a gente. Tinha um valor que tinha que desenvolver um projeto na cidade e conversando com ele, porque ele vem nesse compromisso no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, trabalhar com a erradicação do trabalho infantil, ele representa isso, e a gente pôde construir bastante coisa juntos. A gente se conheceu, montamos o projeto junto, primeiramente ali no Parque Meia Lua, no núcleo, porque aquelas crianças perto da Dutra, e a gente já sabe muita coisa que pode vir a acontecer, justamente nessa prevenção. Então, o primeiro projeto aconteceu ali, foi onde eu conheci o doutor Ademar e doutora Jaqueline, que também tinha algumas coisas pendentes para ser executadas, e a gente, na hora, começou a trabalhar junto, distribuindo isso na rede, junto com a rede, na verdade, e dali surgiram as novas ideias, novos projetos. O que aconteceu? Tem empresas que têm que cumprir aquela cota de menor aprendiz, contratar os estagiários, e às vezes ela não pode, porque o lugar é insalubre, porque o lugar trabalha com produto químico. Por exemplo, uma empresa de transporte não vai poder botar o jovem ali. Houve essa parceria junto com o Ministério do Trabalho, onde entra a doutora Mayra, doutor Prisco, e a promotora, a Jaqueline, já com essa demanda enorme de vulnerabilidade dos jovens que saem da Fundação Casa, os que estão em medida pelo CREAS. Então, sentou todo mundo junto, a necessidade o fim era o mesmo, e onde surgiram esses projetos do menor aprendiz. A empresa paga, a prefeitura não tem custo nenhum, coloca esses jovens de vulnerabilidade, essa cota é para eles, direcionada a eles, eles não vão conseguir um emprego. As pessoas rotulam muito, não dão oportunidade, às vezes por falta de conhecimento, às vezes o delito aí, o que aconteceu é muito simples e pode trazer, por falta de conhecimento mesmo. Então a gente pega essas vagas e coloca eles dentro da prefeitura nas secretarias. Isso agora já é um projeto de lei na cidade.
E o doutor Adhemar Prisco, ele sempre, assim, voluntarioso contra o trabalho infantil, né, a favor da educação. Exatamente. O doutor Adhemar, a doutora Mayla e a doutora Jaqueline, eu acho que eles têm isso como missão de vida também, porque eles sobrepõem muito ao que eles têm que entregar dentro do que eles trabalham, dentro do judiciário. Não, eles fazem muito além disso, como o fórum que aconteceu agora na quarta-feira, né? O terceiro fórum na cidade, onde quando eu falo, você tem que dar luz ao tema. Quando você dá luz ao tema, muita gente fica sabendo, muita gente aprende, novos parceiros chegam e a gente consegue ir diminuindo essa desigualdade. E é importante para alertar as pessoas, né? Que tem gente ainda no século XXI, 2024, que não tem esse conhecimento sobre trabalho infantil, né? Sobre o que pode, o que não pode fazer. E às vezes, Romero, é por falta realmente de informação. Um pai põe o filho para ajudar na mecânica, ele tem uma oficina mecânica, sei lá, a empresa que ele tem, de uma estamparia. Ele pode fazer isso, mas veja, você não pode negligenciar os direitos dele. Ele tem que estudar, ele tem que brincar, ele tem que socializar. Não que ele não possa ajudar, mas você não pode fazer da vida dele aquilo ali ser prioridade, das 7 da manhã às 7 da noite, entendeu? Por isso tem esses programas, e são muito bons, até em parceria com o CIEE, a capacitação, essa formação, entendeu? Aí acaba atendendo tudo que precisa. Porque antigamente, se a gente pensar anos 60, anos 70, anos 80, isso era uma coisa normal, né? Não vai muito longe, não. A criança trabalhar, assim, começar com 10 anos, carteira assinada e tava tudo bem, né? Romero, eu comecei com 14 anos, trabalhando das 7 da manhã às 7 da noite, entendeu? Não vai muito longe, não. Pois mas daí é claro que os anos vão passando e as leis vão sendo aprimoradas, né? Porque exatamente. Nem tudo é possível, né? É o que eu falei, é o conhecimento. Às vezes fazia isso até por não saber mesmo. E não deixar o jovem na rua era uma preocupação muito grande dos pais também. Se ele fosse para a rua, ele ia se envolver com coisas que não devem, né? Não deveria se envolver. Então isso também somou. Agora, chegando na parte final do nosso programa, tiveram as eleições, né, em outubro. Recentemente o Celso Florencio, o prefeito eleito, divulgou o secretariado e você foi, de novo, a partir do ano que vem, na Secretaria de Assistência Social. Como é que foi esse convite para você reocupar a secretaria? Exatamente, eu acho que esses 2 anos que eu fiquei lá foi muito pouco. Gestão pública é muito morosa, né? Quando você tem uma licitação, quando você tem... E normal, tem que ter, transparência faz parte. Então, eu gostaria de fazer mais coisas que não pude fazer em 2 anos, apesar de ter feito bastante coisa, considerando pandemia e todo o apoio e ajuda que eu tive. Tem algumas coisas ali ainda que eu gostaria de entregar. Eu falei isso para o Celso. A gente precisa informatizar, conectar os equipamentos, entendeu? Faltou mudar o Crasleste, faltou um monte de coisa. Então, eu gostaria de voltar para concluir e também estou à disposição para poder ajudar. E aí ele tem a intenção de transformar em Secretaria de Desenvolvimento Social, onde vai ampliar os serviços dessa pasta. Vem também a Subdi, vem os conselhos, vai vir mais coisa para esse guarda-chuva. Ia ficar uma coisa maior. Vai então, ficar né? uma coisa maior. Então, aceito o desafio de poder, junto com ele, ampliar. Como São José já é, como Caçapava já é, Taubaté, já visitei as outras secretarias para ver como que isso acontece, o que pode fazer, o que não pode fazer. Já visitei essas secretarias também antes de falar o sim para ele, para ver se a gente tinha condições de entregar. E é possível. Então, vamos ampliar os serviços. E nesses objetivos que você disse, de informatizar, mudar os locais, você já tem algum plano? Tem um... Aliás, para você unir tudo isso, ele tem que ser reconhecido. Não é qualquer software que faz isso. Ele se chama GESUAS. Ele já é ligado direto com o cadastro único, com as informações, com os dados, entendeu? Porque se você vai no CRAS, hoje, você conta a sua história, depois você vai ter que fazer isso de novo no CREAS, entendeu? E com esse sistema, que é reconhecido, é regularizado e só ele pode ser aceito nesse formato, já vai ficar tudo automático. Você vai ter a história... É que nem o FastMed da saúde. Você já acessa ali e já sabe tudo. Tá certo, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Obrigado por ter feito essa visita. Eu que agradeço, fico à disposição. O programa Espaço Parlamentar fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.